Olá pessoal, eu sou a Ara, brasileira naturalizada. Se você quer entender de política, você está no canal certo, o canal dessa preta politizada. Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre Bolsonaro e a possível delação do Marcelo Câmara, do Tércio Arnoux e do Mário Fernandes. Os três estão também indiciados junto com Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado. O advogado do Tércio Arnoux e do Marcelo Câmara, o Luiz Eduardo Kantz, ele disse hoje: todo mundo tem um chefe. Ele disse: todo mundo tem um chefe. Ele não citou Bolsonaro, mas, para bom entendedor, a gente sabe que ele está falando sim de Jair Bolsonaro. Ele diz que todo mundo tem um chefe e que não tem como culpar Câmara e Arnold e que ele vai fazer tudo o que ele puder. Palavras do advogado dos ex-assessores de Bolsonaro, tá, pessoal? Luiz Eduardo Kantz. Ele falou que ele vai fazer tudo o que for possível para que os clientes dele não sejam denunciados pela PGR. Então, ele vai fazer tudo o que ele puder para que Gonê não denuncie os seus clientes. E ele já deixou claro que todo mundo tem um chefe. Se todo mundo tem um chefe, eles estavam agindo a mando de quem? Do boss, do chefe, que a gente pode considerar que sim, é Jair Messias Bolsonaro, quem era o chefe da quadrilha da organização criminosa. Agora é o seguinte, a família do Mário Fernandes, muito preocupado, a família está muito preocupada com ele, porque ele é dos que está mais avalados lá na cadeia. É o que está mais triste, é o que está mais desestruturado, até porque era o que era mais aloprado. Então é congruente que ele seja, sim, o que esteja mais abalado, porque é questão de resultado do que ele plantou. Ele era mais aloprado, ele era inclusive o que o próprio Cid chamou do que era mais radicalizado. Era aquele que queria golpe de Estado de qualquer forma e falou que deu a bicuda na Constituição. A mesma Constituição que ele deu bicuda há muito tempo, nas palavras do general aloprado, do Mário, agora ele busca para se beneficiar ou se livrar da cadeia. Inclusive, Moraes autorizou, aceitou o pedido da defesa dele para ele sair da prisão do Rio para Brasília, que eu contei aqui para vocês ontem. Provavelmente eu creio que entre amanhã ou sexta-feira ele vá para Brasília, talvez de carro. O exército está organizando essa questão aí para eles poderem ir para a prisão em Brasília, mas a família do Mário já falou para ele, faça a delação. E como a gente sabe, o Instituto da Delação, ele só funciona quando o delator delata alguém hierarquicamente superior a ele. Então não faz muito sentido se eles quiserem delatar alguém hierarquicamente inferior. Exemplo prático, Mário Fernandes era aqui de Preto, ou é aqui de Preto, mas ele é general, ele tem outra patente. Os tenentes, coronéis, que são também aqui de Pretos, se forem fazer delação, vão denunciar, por exemplo, de Mário, para cima, alguém que está acima deles. No caso de Mário, que é general da reserva, ele, para que a sua delação seja aceite, por exemplo, ele tem que denunciar o chefe. Todo mundo tem chefe, não é mesmo? Então, ele vai denunciar alguém hierarquicamente superior. Ele vai delatar, no caso, alguém hierarquicamente superior. É isso que está sendo desenhado, até porque todo mundo ao entorno do Bolsonaro que ajudou ou preparou a tentativa do golpe está decepcionado, porque eu falei aqui para vocês, Bolsonaro é conhecido por largar feridos. Sempre foi assim, desde a época que ele era do exército. Sempre foi assim. Então,
Braga Neto e Heleno já entenderam isso porque o advogado Bolsonaro, o Paulo Bueno, falou isso. Mas quem seria beneficiado supostamente com o golpe, não era Bolsonaro, era Heleno e Braga Neto, porque eles que teriam gerência no gabinete de gestão de crise que eles iam ou pretendiam instaurar. Ou seja, o cliente dele, no caso Bolsonaro, não beneficiaria. Agora, o que a gente está vendo? Que os advogados, eles estão jogando as narrativas para os outros, é como se, na verdade, os clientes estivessem falando mais na boca dos advogados, porque o Paulo Bueno diz que quem beneficiaria era exatamente os articuladores do golpe. Mário Fernandes, Braga Neto e Heleno. O advogado de Mário Fernandes diz não, porque o Paulo Bueno, ele é o que? Ele é promotor? Ele tá agindo como se ele fosse promotor, ele é advogado. Então não é assim que as coisas funcionam. Ele agora que vai falar quem beneficiaria, segundo o meu cliente, quem beneficiaria era outra pessoa, só que ele não fala nome, manda recadinho. Advogados fazendo alfinetadas públicas, é a nova forma, e aí os seus clientes ficam na deles. Braga Neto e Heleno também chamaram o Bolsonaro de oportunista, falaram que essa atitude de Bolsonaro de tentar tirar o corpo fora, jogar aos leões os mais aloprados, que era uma atitude oportunista, mas que triste que eles descobriram só agora que o capitão é e sempre foi um oportunista. Agora, a gente está vendo o advogado do Tércio Arnold e do Câmara, do Paulo Câmara, os dois têm o mesmo representante, o Luiz Eduardo Knut, e ele está falando, todo mundo tem um chefe, ora. Se todo mundo tem um chefe, talvez esses todos mundos se juntem para delatar o chefe, porque na verdade era a caça de Bolsonaro que estava sendo planejado aí. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre isso. Então, pessoal, para vocês verem que a política é importante, que a gente tem que se munir de informação e a gente não aloprar e a gente não ser adorador de político. Porque se Bolsonaro larga a mão dos próprios que estavam tentando dar golpe para mantê-lo no poder, golpe que ele tem preparado desde 2021. Falei aqui para vocês, os ataques ao Supremo, essa coisa de inflar a sociedade, utilizar 7 de setembro para tentar criar conexão emocional, Deus, pátria, família, liberdade, nossa bandeira, todos esses símbolos da pátria, foi utilizado minuciosamente pensado e preparado para manipular a opinião pública, não fazendo uma comparação direta, até porque o bolsonarismo está muito distante do nazismo, foi basicamente o que Hitler fez na Alemanha nazista. O nacionalismo exacerbado, sabe, essa coisa, nós, pátria, nossa bandeira, essas palavras muito fortes, tanto a ver com a religião quanto com a família, para conectar a população. Então, eles usurparam, né, os símbolos da pátria só para manipular a galera. Foi isso que fizeram. Então, desde 2021, ele tramou toda essa questão do golpe, sabendo ele que sim, as pessoas que adoram, ainda tem muitos, imagina aquele tempo, as pessoas que adoram ele iam fazer qualquer coisa que ele mandasse. Então toda vez que ele falava abaixo Supremo, não vou cumprir ordens de Moraes, ele inflava a galera. Ele inflou tanto que muitos foram lá no 8 de janeiro fazer o que fizeram e estão presos. E ele os abandonou. Não tem vaquinha, não tem nada. Só para vocês terem noção, Flávio Bolsonaro, ele é advogado. Ele é advogado. Ele, se ele quisesse, ele poderia advogar por essa galera. Inclusive, ele advoga, tá? Ele é senador, mas ele continua advogando. Eu não vi ele no escritório dele fazer nada por essa galera, mas essa galera gosta de ídolos. E Bolsonaro os abandonou.
faz a mesma coisa agora com esses generais que sim, vamos combinar, iam dar um golpe no Bolsonaro, iam prendê-lo. O que não fizeram lá atrás, na década de 90, ou final da década de 80, quando ele caçou tumulto lá, né, por conta do aumento do salário, fez aquela rebelião, depois de recebeu perdão, saiu até na Veja e tudo. Nessa época queriam ter prendido, inclusive prenderam, mas depois ele foi solto. Essa galera nunca engoliu, essa elite militarista nunca engoliu. Um capitão chegou lá na presidência da República. E venhamos e convenhamos, um capitão inculto, asno bípede, é complicado, eles não digeriram, não aceitaram, então iam sim dar um golpe no capitão. Agora, o capitão tem que ajustar muito bem sua narrativa, já que eles gostam dessa palavra, porque anteriormente o Flávio falou que isso era uma narrativa da imprensa, que não existia a possibilidade do golpe dentro do golpe. Detalhe, quem investigou, quem fez relatório na imprensa, a imprensa só deu publicidade, divulgou o relatório. Mas ele fala isso porque bolsonarista diz que a imprensa é toda comprada, toda anti-Bolsonaro, que sim, eu já falei aqui, a imprensa pega um pouco mais pesado, sim, com Bolsonaro, mas a maioria das coisas que Bolsonaro faz, Bolsonaro não tá inocente. As coisas que saiam sobre ele não são calúnias, são coisas que ele efetivamente fez ou faz. Aí agora, supostamente, o próprio advogado, defensor do Bolsonaro, tá falando, não, afinal, o que estava se desenhando era um golpe para outras pessoas se beneficiarem, e essa pessoa não seria Bolsonaro. Então eles têm que decidir se existia a possibilidade do golpe dentro do golpe ou se não existia, porque as duas coisas não dá, as duas versões não convergem, não é mesmo? Não é verdade? E quanto a você, continua acompanhando o meu canal, as minhas lives, aqui as informações são passadas sem canalice, sem oportunismo. Eu não tenho ideologia de estimação, políticos de estimação, partidos políticos de estimação. Estimo a Cristo, meu marido, nossa filha e a minha vida. O resto eu faço aqui para trazer para vocês informação de qualidade. E sim, mulher preta, sabe falar de política e sabe falar muito bem, inclusive. Continue acompanhando meu canal.